Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Parabéns pela constância de vocês de estudarmos todos os dias juntos, tá bom? Eu sempre vejo aqui no comentário vocês colocando até amanhã, que é o compromisso de que amanhã estaremos novamente aqui estudando as Escrituras. Bom, essa semana para mim, teve 2 dias dessa semana que foi muito corrido. Eu mal tive tempo, né, de sentar e poder preparar uma aula melhor aqui, uma mensagem melhor para vocês. Mas mesmo assim, né, alguém acabou elogiando, falando: "Ah, parabéns pela constância", tá bom? Por mais que o estudo tenha saído simples. E por mais que a gente possa fazer uma leitura simples do texto, das escrituras, o importante é a constância de todos os dias estarmos estudando, tá bom? Assim como o nosso corpo precisa do alimento físico, o espírito também precisa do alimento espiritual. E ao estudarmos as escrituras, a gente se aproxima mais do Senhor. Então a gente está alimentando o nosso espírito, tá bom? Então gratidão aí por mais simples que seja às vezes o estudo, por nós termos essa constância de todos os dias estarmos estudando juntos, tá bom? Até porque, se perguntarem para mim, o que você comeu há 3 dias atrás? Eu não lembro qual foi o cardápio, o que eu comi, tá bom? Mas eu sei que aquela comida me sustentou, que me trouxe energia e que também trouxe saúde ao meu corpo, tá bom? E isso é o que basta. Por exemplo, se perguntar para mim, do mesmo modo, o que eu estudei 3 dias atrás, eu vou ter que olhar nas anotações, vou ter que ver o que é, eu não vou saber. Então, mas eu sei que aquele alimento espiritual alimentou o meu espírito. E isso é o que basta, isso que é o mais importante, tá bom? Então, parabéns pela perseverança de vocês, tá bom? Por estudarmos todos os dias juntos aqui. Hoje nós vamos estudar aqui Éter capítulo 5. Moroni, ele vai fazer algumas considerações aqui, né? Aqui, inclusive, Éter capítulo 5 parece que é uma carta, né, diretamente para Joseph Smith. A gente vê que o que Moroni escreve aqui é tratando-se diretamente para Joseph Smith ali, tá bom? Então vamos ver aqui o texto e a gente já vai explicando. Versículo 1. E agora eu, Moroni, escrevi as palavras que me foram ordenadas, segundo minha memória, e disse-te as coisas que selei. Portanto, nelas não toqueis com o fim de traduzi-las. Bom, aqui, né, Moroni, ele está falando e ele fez um resumo desse livro, só que ele selou, né, a parte ali do livro, porque não era para ninguém interpretar ao ler. Então, inclusive, já havia falado isso antes, que em tempo de iniquidade esse registro ficaria guardado. Então, ele está citando aqui os escritos do irmão de Jared, que Deus mostrou todas as coisas a ele e ele escreveu. Então, Moroni, ele sela essa parte. E aí, como Joseph Smith ele vai receber esse registro para traduzir, então ele está falando assim, nelas não toqueis. Tá bom? Ele está proibindo lá já dele tocar, de Joseph Smith pegar essa parte, querer romper o selo e querer traduzir o que está escrito ali, tá bom? Então ele já proíbe. Então por isso que parece uma carta diretamente para Joseph Smith, nelas não toqueis, tá bom? E aí ele continua aqui, porque isso está proibido, a menos que no futuro Deus julgue prudente, né? Então só era para traduzir se Deus mandasse. Versículo 2. Eis que poderás ter o privilégio de mostrar as placas àqueles em que hão de ajudar a trazer à luz esta obra. E são mostradas a 3. Bom, aqui é muito interessante, porque a gente estudando a história de Joseph Smith, a gente vê que ele estava muito agoniado com o fato, né, de só ele poder ter as placas e ver as placas. Era um mandamento do Senhor. Por que ele estava agoniado com isso? Porque as pessoas falavam que ele estava fraudando, que ele era mentiroso, que ele não tinha placa nenhuma. Até mesmo aqueles que servia como Joseph Smith, servia e ajudava Joseph Smith ali como escreventes, tá bom? Joseph Smith ia traduzindo e a outra pessoa ia escrevendo, tá bom? Começou lá com Emma Smith, a esposa dele, serviu de escrevente para ele. Teve Martin Harris, teve o professor Oliver Cowdery, tá bom? Várias pessoas. E nesse processo de tradução, ninguém podia ver as placas. Às vezes ele colocava a placa sobre a mesa, colocava um pano em cima ali,
tá bom? Então a pessoa não via as placas, mas sabia que tinha alguma coisa ali. O fato é que ninguém podia ver as placas, né? Inclusive, Martin Harris, a esposa dele, pegava muito no pé dele, falando que Joseph Smith estava enganando ele, que ele nunca viu essas placas, né? Então, sempre tinha alguém falando que ele estava fraudando alguma coisa ali, mentindo. E ele carregava isso, conforme no próprio relato dele, como um peso que só ele carregava, porque ele não podia dividir com ninguém, né, compartilhar as placas. Então imagina Joseph Smith traduzindo o livro de Mormon aqui, e ele chega agora em Éter, capítulo 5, tá bom? E tá lendo aqui esses versículos, e aí ele lê aqui, né, falando, não é para tocar nas partes seladas, né? Ele fala, é para mim isso aqui, né? Então eu não posso tocar aqui. De certo também, Moroni, o que escreveu esse registro que está mencionando aqui, que não deveria tocar nessas coisas aqui, ele também vai ser o mesmo mensageiro, tá bom? Que vai aparecer a Joseph Smith como um ser ressurreto, tá bom? Então, quando Moroni estava escrevendo, é possível que ele não sabia que ele mesmo entregaria ali os registros, né? Seria o cuidador do registro do livro de Mormon, que ajudaria, ele seria escolhido como tutor ali e como uma pessoa para treinar Joseph Smith para o trabalho de tradução, para ajudar nessa obra, tá bom? Então, quando ele estava lá, ele estava escrevendo, né? Não toqueis nessa coisa, né? Você vai ter o privilégio de compartilhar três. Então, esse aqui, Joseph Smith ficou muito feliz. Na época, ele estava traduzindo junto com Oliver Cowdery. E quando ele veio, né, essa escritura e ele traduziu rapidamente, eles falaram, nossa, eu posso mostrar a três. E aqui diz a regra, né? Três que ajudaram a trazer à luz essa obra, que ajudaram no trabalho, tá bom? Então, tinha ali Martin Harris, que já havia ajudado no processo de tradução ali, como escrevente, e aqui Oliver Cowdery, tá bom? São três aqui. Então, ele quer saber quem são essas três. Inclusive, queria pedir, né? Esses aqui achavam um privilégio muito grande, eles queriam pedir para ser essas pessoas. Martin Harris é um, né? Dos que orou para que ele próprio fosse, né? Uma das três testemunhas que seria mostrada aqui. Bom, então imagina a alegria de Joseph Smith quando ele traduziu esse versículo dizendo que ele poderia mostrar a três. Felicidade extrema, né? Versículo 3. E serão mostradas as três pelo poder de Deus. Portanto, eles saberão com certeza que essas coisas são verdadeiras. Aqui, quando fala pelo poder de Deus, é porque no livro de Mormon, logo aí no começo, nós temos o depoimento de 3 testemunhas e o depoimento de 8 testemunhas. As 8 testemunhas do livro de Mormon, elas viram as placas, tá bom? E manusearam, pegaram ela na mão e viram. Então, eles têm um testemunho de que eles viram as placas, tá bom? Joseph Smith entregou na mão deles, eles folhearam quantas páginas que quiseram lá do manuscrito, tá bom? E eles prestaram o testemunho que eles viram e que Joseph Smith tinha as placas que realmente ele falava que tinha em mão. Então, eles foram uma testemunha. Só que essa é as 8 testemunhas. As 3 testemunhas veriam as placas pelo poder de Deus. Então, o que há diferente nas 3 testemunhas é que o próprio anjo Moroni aparece a eles e vai mostrar não somente as placas, tá bom? Vai mostrar as placas, vai mostrar a espada de Labão, vai mostrar outras coisas ali em uma mesa, né, que vai aparecer ali também. Então, que apareceu. Então, é interessante isso aqui, tá bom? Vamos lá, então os 3 que foram escolhidos, né, que ajudaram a trazer a obra, que foram escolhidos para ver essas placas, era Oliver Cowdery, David Whitner e também Martin Harris. Esses foram os 3 aqui que foram escolhidos. Então Joseph Smith ficou muito feliz quando ele soube que 3 pessoas poderia ver. Após os 3 terem testemunhado, ele relata que ele ficou muito feliz porque agora ele não sentia mais de carregar esse peso sozinho, né? O peso
Porque, conforme eu falei, outras pessoas chamavam ele de fraudulento, de enganador, de mentiroso, que ele não tinha as placas. E agora esses que viram teriam que prestar o seu testemunho como o fizeram, tá bom? Então ele ficou muito feliz em dividir essa carga com outras pessoas. Continuando aqui, versículo 4. E pela boca de 3 testemunhas, essas coisas serão estabelecidas. Aqui, quando fala a boca de 3 testemunhas, tem uma regra, né, entre os judeus e também na Bíblia, né, propriamente dito, falando sobre por boca de 2 ou 3 testemunhas conhecereis a verdade será confirmada. Então, a lei da testemunha exige que deve haver mais de uma testemunha, tá bom? Então, aqui no caso, o Senhor chamou 3 testemunhas, e cumprindo assim a regra da lei do testemunho. Então, pela boca de 3 testemunhas, essas coisas serão estabelecidas. E o testemunho de 3, esta obra, na qual será demonstrado o poder de Deus e também a sua palavra, da qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão testemunho. E tudo isso se levantará como um testemunho ao mundo no último dia. Aqui, interessante que eles tiveram um testemunho diretamente do anjo aparecendo a eles, eles prestam esse testemunho, mostrando as placas. Só que aqui fala que o testemunho vem por meio do Espírito. E todos nós podemos ser uma testemunha do livro de Mórmon, porque nós oramos e perguntamos a Deus que é verdadeiro, tá bom? Então, por meio disso, a gente recebe uma confirmação por meio do Espírito que é verdadeiro. Então, a gente se torna uma testemunha do livro de Mórmon. Outra coisa também que ele colocou aqui no final do versículo 4, né, ele coloca aqui, e tudo isso se levantará como um testemunho contra o mundo, né, no último dia. Então, a gente tem que lembrar que o livro de Mórmon, ele não está em julgamento. Quem está em julgamento são as pessoas, tá bom? O Senhor, na sua infinita misericórdia, ele permite que eu possa perguntar, ele até nos desafia a isso, a perguntar que o livro ele é verdadeiro. E pelo poder do Espírito Santo, ele responde para nós possamos saber por meio do Espírito que é verdadeiro. Então isso significa a misericórdia de Deus, tá bom? Para nós, para conhecer que é verdadeiro esse livro. Ele permite que nós possamos perguntar diretamente a ele, e ele vai se manifestar por meio do Espírito Santo. Mas isso não significa que as pessoas estão julgando o livro de Mórmon. Quem está em julgamento é o mundo, não o livro de Mórmon. Bom, continuando aqui, versículo 5. E se acontecer que se arrependerem e vierem ao Pai, em nome de Jesus, serão recebidos no reino de Deus. Versículo 6, finalizando aqui o capítulo, diz: E agora, se eu não tenho autoridade para essas coisas, julgai vós, porque sabereis que tenho autoridade quando me virdes, e compareceres perante Deus no último dia. Amém. Então aqui Moroni, né, ele termina com as palavras dele e fala, ó, se você acha que eu não tenho autoridade para escrever essas coisas aqui, pode julgar, mas no último dia eu vou estar lá com Jesus, né, no tribunal, e ele vai mostrar, né, que ele mandou eu escrever essas coisas, tá bom? Então, é muito interessante a maneira que ele fala aqui, tá bom? Então, é essa mensagem que eu quero compartilhar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.